Atenção! Pare! Ouça! Deus vai falar com você. A partir de agora, entra no ar. 15 minutos com Deus. Povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Chegando por aqui mais uma vez, Evangelista Aguinaldo Gomes na sua rádio preferida. Juntos teremos mais 15 minutos com Deus. Como é bom ter a sua audiência, como é bom ter a sua companhia aqui nesta programação. Eu espero que as nossas mensagens estejam falando ao teu coração algo da parte de Deus. Amém? Hoje vamos falar sobre Jesus acalmando a tempestade. É o título da nossa mensagem de hoje. Jesus acalma a tempestade. Nós vemos em Marcos, no capítulo 4, Jesus ensinando uma grande multidão junto ao mar da Galileia. E aqui eu quero ressaltar mais uma vez, Jesus ele sempre andava seguido por uma grande multidão. O mestre falava naquele momento ali sobre a parábola do semeador, lá em Marcos capítulo 4, né? Ali junto ao mar da Galileia, Jesus falando sobre a parábola do semeador. Jesus os ensinou falando por várias parábolas, todo aquele dia. Durante todo o dia, Jesus falando, ensinando através de várias parábolas. Entretanto, ao cair da tarde, o mestre chamou seus discípulos para passarem ao outro lado do mar. Jesus sabia da necessidade de encontrar do outro lado do lago um homem que ele libertaria das prisões do mal. E o texto informa no verso 36 que, como ele ensinava a multidão no barco, da mesma forma os deixou e partiu. Algo muito comum para seus discípulos. Eis que eram pescadores, homens experientes no mar, estavam acostumados a navegar. E aí eles saíram para o outro lado do lago. Os discípulos de Jesus conheciam bem o mar da Galileia. Um lago com 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura, formado pelo derretimento de neve proveniente do Monte Hermon. Os ventos tempestuosos sopram pela terra adentro, em consequência da diferença da temperatura entre o planalto e a bacia em depressão do lago. À noite, a temperatura cai consideravelmente no planalto, mas não junto ao mar da Galileia. E aí este choque térmico causa ventos fortes e tempestades. Os discípulos, como homens do mar, conheciam muito bem o seu barco. Tinham total domínio de manobras, estavam seguros. Basicamente, é o que a gente diz nos dias de hoje, né? Sabiam o que estavam fazendo. Passar para o outro lado ali, daquele lago, era algo muito fácil de se fazer. Eles estavam acostumados, rotineiro aquilo, né? Eles tinham todos os recursos humanos necessários para fazer essa tal travessia. E assim eles partiram. Confiantes em seu conhecimento, o mar estava calmo, tranquilo. A distância era pequena. Nenhum problema à vista até então. Porém, o texto informa que, repentinamente, começou a soprar um vento forte. As ondas começaram a se levantar sobre o barco. Os discípulos de Jesus, homens treinados, estavam sem entender o que acontecia. Apesar de seus recursos, seu conhecimento e treinamento, o barco que estavam agora era sacudido e invadido pelas fortes ondas do mar. Estavam impotentes diante do poder da natureza.
Eles nada podiam fazer para evitar que se afundasse. Marcos 4:37 vai dizer: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Há muitas pessoas que também passam por circunstâncias semelhantes ao que esses discípulos, juntamente com Jesus, estavam passando. Olhando os recursos desta vida, tocam o barco do seu ser em uma autossuficiência, pensando que seus recursos materiais, seus conhecimentos ou treinamentos os guiarão em segurança. Tem gente que é dessa forma. Ah, eu consigo, eu faço, eu posso. Tem muitas pessoas que também passam por circunstâncias semelhantes a daquelas dos discípulos, olhando para os recursos da vida e não olhando para Jesus, para Deus. Porém, a qualquer momento o vento pode começar a soprar e as ondas do mar se levantarem contra essas pessoas. E mesmo todo conhecimento pode ser inútil. Ao ver os seus recursos humanos afundando, as pessoas se sentem frustradas. São diversas situações que parecem atuar de forma semelhante no curso da nossa existência. Essas ondas podem se levantar em locais que já achávamos que estávamos seguros. É verdade. Quantos não acordam e percebem a tempestade de inseguranças que se passa na vida conjugal? Trovoadas, ventos fortes, tempestades soprando em relações aos filhos, céu escuro de problemas no trabalho, desemprego, incertezas, medo. Quantos e quantos não acordam e percebem esse tipo de insegurança, esse tipo de tempestade na vida? Há tempestades de problemas que parece que vão nos afundar. Ondas de todo lado, família, trabalho, igreja. É preciso clamar pela ajuda de Jesus. Mas tem gente que não faz isso. Tem gente que é tão incrédulo que não lembra de Jesus, não lembra de Deus nesses momentos. Mas louvado seja Deus por você, que crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus estava calmo, sereno e tranquilo ali naquele barco. Sabe por quê? Porque Ele tem todo o poder. Em Marcos 4, versículo 39, está escrito: e Ele, ou seja, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Glória a Deus, hein? Quando os recursos humanos não podem mais ajudar, quando tudo parece perdido, meu irmão, minha irmã, quando não há mais solução, escute, ainda há a palavra de Jesus. A palavra final é sempre dele. É ele quem determina o final. O Mestre nos mostra que este mundo físico e palpável pode ser subjugado pelo poder da fé. Não há poder maior do que aquele que está no nome de Jesus. Quando se clama por este nome, o céu e a terra param, o mar e o vento se calam. Até as hostes do mal se submetem, porque este é o nome poderoso do nosso Deus. Em Marcos 4, versículo 41, está escrito: e se sentiram um grande temor. Naquele momento, os discípulos, se sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar
lhe obedecem? Ei, os discípulos puderam aprender esta maravilhosa lição. Jesus os exortou a ter fé, a confiar e acreditar. É Ele mesmo que nos dá este poder. E assim como os discípulos puderam aprender naquele dia, naquele momento, naquela situação, nós precisamos aprender nos dias de hoje que em Jesus nós temos que ter fé, acreditar e confiar nele. Confiar em Deus é entregar o barco do nosso ser. Confiar em Deus é entregar a Ele a nossa vida. Confiar em Deus é entregar o barco do nosso ser ao comando de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Escute, lembre-se sempre, com Jesus no barco, meu irmão, minha irmã, ainda que venham as tempestades, Ele tem o poder de calar o vento e o mar. Não pense que você está sozinho. Jesus está contigo neste teu problema, nessa sua situação. Jesus está te vendo neste momento, Ele está contigo. Creia, tenha fé, acredite, confie em Jesus, porque Ele pode te tirar desta situação. Que você acreditava que você entraria nela e sairia tranquilo? Ou quem sabe você nem imaginava que você entraria nessa situação, mas entrou? Mas Jesus está contigo e quer te tirar dessa situação difícil que você se encontra. Amém? Com esta mensagem, eu quero orar com você. Deus amado, Pai bendito e fiel, Deus, nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que a palavra final vem do Senhor. Por isso, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha aumentar cada vez mais a nossa fé em Ti, ó Pai, para que possamos cada vez mais confiar e acreditar no Senhor, que é Deus e Senhor das nossas vidas. Nós estamos em Tuas mãos, nos entregamos a Ti, meu Pai, neste momento, para que o Senhor possa nos conduzir, seja para onde for, mas nós queremos estar nos caminhos do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. Te agradeço pela sua audiência, pela sua companhia em mais esses 15 minutos com Deus, que volta em uma próxima oportunidade aqui na sua rádio. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, hoje para todo sempre. Amém. Até uma próxima. Tchau. Você acabou de ouvir 15 minutos com Deus.